Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Organização criminosa, né? Tá aí uma lei que não é simples, não é fácil, né? Nem para quem é bacharel em direito, porque essa lei, ela tem elementos de direito penal e também de direito processual penal, né? É uma lei que surge em 2013, né? Depois de haver uma tipificação anterior, mas não tinha uma definição do que era organização criminosa, tá? Nós vamos ver aqui, nós temos que saber que isso aqui, igual eu coloquei, eu fiz umas questõezinhas, né? Mandei para o pessoal nos grupos. Nós temos que diferenciar a organização criminosa de associação criminosa do Código Penal, né? Antiga quadrilha ou bando, né? Dois. Esse B eu queria ele aqui, ó. E, não, deixa pra lá. Milícia privada também no Código Penal. Olha só, organização criminosa precisa de 4 ou mais pessoas. Esse aqui precisa de 3 ou mais, né? Esse aqui não precisa, um ou mais, né? Um ou mais. Milícia privada é um ou mais. Aí, o próximo, vamos pensar aqui, vamos botar aqui assim, ó, associação criminosa qualificada, né? Que seria o quê? Seria o que está lá na lei dos crimes hediondos, que é chamado ainda, né, de quadrilha ou bando, porque tá lá, né? Tá lá quadrilha ou bando, mas é a qualificada dessa aqui, ó, gente. Tá? Então nós temos aqui, ó, uma, duas, três, porque o tipo penal qualificado é o quê? É o que tem teto mínimo e máximo de pena, né? Pena, tipo 2 a 8 anos, 5 a 10 anos, né? Então vamos lá, o próximo é associação para o tráfico, né? Aí seria 2 ou mais pessoas, né? Assim, tô trazendo aqui, gente, exemplos só para vocês poderem saber que nós estamos falando desse aqui, ó, organização criminosa. E aí tem também na lei de genocídio, tem também um crime associativo lá, tá? Tem um crime associativo lá, tá? Então, para quem está avançado aí, né, gente, são crimes plurissubjetivos, né? Ou seja, de concurso necessário, porque tem que ter mais de uma pessoa, por óbvio, né? E nesse caso especificamente falando aqui, tem que ter mais de 3, né? Porque seria o quê? É 4 ou mais, não é verdade? Então vamos lá, ó. Nós vamos analisar aqui os aspectos dessa lei e vamos tentar avançar aqui nas ideias, né? Artigo 1. Essa lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo 1º, considera-se organização criminosa, esse aqui é o conceito, tá, gente? Esse é o conceito, tá? Organização criminosa, a associação de 4 ou mais pessoas. Né? Associação criminosa, 4 ou mais pessoas. Então, esse é o item 1. Vamos colocar item 1. Item 2. Item 2, né? Estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, né? Ainda que informalmente, né? Objetivo de obter lucro, né? Vantagem, porque vantagem, qualquer tipo de vantagem sexual, vantagem de qualquer natureza, cujas penas sejam superiores a 4 anos. Crime
superior a 4 anos ou transnacional, né? Aqui a gente pode debruçar sobre cada um desses itens aqui, ó. Por exemplo, 4 ou mais pessoas. Aqui pode ter menor, que aí é contabilizado como maior aqui para fins do crime, tá? Estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Você tem uma estrutura organizada, né? Ah, fulano de tal é o que vai explodir o caixa eletrônico. Bertano é o que vai dar fuga através de veículos. Não sei quem vai controlar a passagem e saída de civis, de pessoas comuns que estão passando pela região. O outro vai enfrentar a polícia, né? Isso aí no interior acontece assim. Então é a divisão de tarefas, ó, estrutura ordenada, né? Ainda que informalmente, né? Ou seja, cada um combina ali na hora, né? Tem que ter isso chamou liame subjetivo, né? Objetivo de obter vantagem, né? De qualquer natureza, e o crime superior, a pena dele máxima tem que ser superior a 4 anos ou transnacional, né? Vamos pôr aí, por exemplo, furto. Furto é reclusão de até 4 anos. Aí não entra, né? Aí não entra o furto. Um quadrilhobando para furtar só se fosse furto transnacional, né? Ou seja, a galera reúne aqui no Brasil para ir lá na Argentina furtar os sítios próximos da fronteira, né? Que aí nós temos aí o elemento da transnacionalidade. Parágrafo 1º, essa lei se aplica também 1. As infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando iniciou a execução aqui no Brasil, né? Vamos, por exemplo, lei de drogas, né? Lei de drogas. Iniciou aqui a execução, né? Embrulhou a droga e enviou pelos correios, né? Se iniciou aqui no Brasil, então a gente usa essa lei. Agora, e se iniciou lá fora e ocorreu aqui? Também, aqui ó, porque reciprocamente é isso, reciprocidade, tá? Parágrafo, inciso 2, as organizações terroristas, aí a lei de terrorismo, eu acho que ela tem um crime associativo e também a lei que trata do tráfico de pessoas. Eu acho que elas têm lá também crime associativo. É só uma curiosidade mesmo, tá, gente? Vocês que estão fazendo o processo seletivo não precisam saber isso não, tá? Mas de qualquer forma, aplica-se essa lei aqui a organizações terroristas, né? Vamos ver aqui na lei, que eu acho que a melhor coisa é a gente consultar mesmo, né, a coisa aí, ver se lei organização terrorista, né? Grupo, organização terrorista, né? Aqui o conceito de organização terrorista, terrorismo é a prática, né? Tal, interposta pessoa, organização terrorista. Aqui, ó, integrar, né? A pessoa está integrando a organização terrorista e nós temos o crime aqui, ó. Então, realmente, nós temos também um crime associativo aqui, né? Nós temos um crime associativo, maravilha, né? Nós temos um crime associativo. Eu acho que não apareceu na tela para vocês, mas só saber aqui que é o seguinte, né? Só saber que no artigo 3º da lei de... Vou copiar e vou colar, que eu acho que é mais fácil, né? Tá aqui, ó. Aí, enfim, saber que a lei tem aplicação subsidiária, né? Tem aplicação subsidiária para organização terrorismo. Parágrafo 2º, promover. Quem promove é quem organiza, né? Igual você já viu aqui esse texto de WhatsApp aí desse tal de PCC? Texto. Aí, perdi a cor lá, né? Aqui. Cadê?
promover, né? Promover. Porque a gente tem esses os verbos, né, gente? Então, ó, promover, né? Promover por WhatsApp, internet, folheto, constituir, fazer parte. Não, constituir é criar, né? Criar, que é constituição, é criação. Integrar, fazer parte. Prestar auxílio, emprestar uma arma, né? Um policial que empresta, vou pôr, empresta arma ou munição para essa galera. Ou então, alguém que empresta carro, né? Maravilha. Aí, aqui é a mesma coisa, né? Ó, aqui o artigo 2, né? Promover, constituir, financiar, integrar pessoalmente ou por interposta pessoa. Porque às vezes você não integra pessoalmente, mas você põe alguém para integrar, né, esse grupo. Parágrafo 3º, artigo 3º, promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente. Uai, o que aconteceu aqui? Ah, tá, entendi aqui. É porque, na verdade, isso aqui, ó, a lei da organização criminosa, no artigo 2º, você tem aqui a tipificação, ó, promover, constituir, financiar, integrar por interposta pessoa a organização criminosa, no artigo 2, né? No artigo 2 aqui. Então, vou tirar esse artigo 3, que ele está fazendo confusão, né? E aqui também. É isso aí. A lei de organização criminosa é essa. Porque aí seria o artigo 2, né? O artigo 2º. Isso aí. Para depois o parágrafo 1º. Beleza. Reclusão de 3 a 8 anos, né? Uma penazinha bastante pesada, né? Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Isso aqui geralmente é político, né, gente? Político. Isso aqui aconteceu com o caso de um senador, o Deuclides do Amaral, né? Do Amaral. Ele estava embaraçando a investigação de uma organização criminosa. Parágrafo 3º, as penas aumentam-se até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Olha aqui, isso aqui é o quê? Isso é uma causa de aumento de pena. Parágrafo 3º, a pena é agravada para quem exerce comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Agravante. Ô, gente, eu sei que é complicado, é do caramba, os caras botaram uma lei para vocês que é fé da mãe, mas a questão aqui, nós temos que saber o que é qualificadora, agravante e causa de aumento, tá? Aí, pelo menos a gente saber que nós temos aí, eu já falei disso, né? A dosimetria da pena, né? Isso aqui é feito pelo juiz, que isso aqui é a medida da pena, né? Aí nós estamos medindo a pena, então nós temos 3 fases aqui. Isso aqui era para ser uma coluna só, vamos excluir essa coluna aqui. Opa, essa coluna aqui não existe não, excluir. Ó, são 3 fases. Primeira fase é o juiz vai olhar o artigo 59, vai olhar personalidade, antecedentes, conduta social. Segunda fase, atenuantes e agravantes. E a terceira fase, causa de aumento. Essa parada aqui, ó, isso aqui é a segunda fase da dosimetria. Isso aqui é causa de aumento de pena, tá? Então, só sabendo, né? Tem que saber isso. Parágrafo 4º, a pena é aumentada, ó, de novo, causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena é o quê? Aqui, ó, terceira fase. Se há participação de criança ou adolescente, aí nós temos que saber que adolescente é até 12 anos completo, até 18 incompleto, né? Se há concurso de funcionário público, valendo-se da organização criminosa dessa condição
para a prática de infração penal. Então, não basta ser servidor público, gente. Atenção aqui, ó. Ele tem que usar desta condição para a prática de infração penal, tá? Tem que usar dessa situação aí. 3. Se o produto ou proveito da infração penal destinasse no todo ou em parte ao exterior. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é a transnacionalidade, né? Lá em cima disse que o crime independe da pena, se ele é transnacional, aplica-se a organização criminosa, e aqui nós temos uma causa de aumento de pena. 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, outra causa de aumento. 5. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Né? Parágrafo 5º, se houver indícios, não é prova que não, tá, gente? É indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o quê, gente? Determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função. Aí, só que o cara vai receber remuneração, tá? Quando a medida se fizer necessária a investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado, aqui ó, trânsito em julgado, tá? Ou seja, não cabe mais recurso, não cabe mais discussão dentro daquele processo. Vai acontecer o quê? O funcionário perde cargo, né? Cargo, emprego, função, né? Cargo, emprego, função. Aí, gente, olha só. Ou mandato eletivo também, né? Mandato eletivo, que é político, né? Eletivo. E aí, aqui o prazo, gente, é de 8 anos, né? 8 anos após o cumprimento da pena. E lá na lei de tortura, né? Lá é lei de tortura. Lá é pelo dobro do prazo da pena aplicada, beleza? Temos isso aí, tá? Parágrafo 7º, se houver indício de participação de policial nos crimes que trata essa lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público. E quem é que vai designar membro para acompanhar o feito até sua conclusão? O MP, ele vai designar, tá? Da investigação e meios de obtenção da prova. Artigo 3º, em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Então, qualquer fase da persecução penal, né? Qualquer fase. Então, o que é a persecução penal, gente? É a fase, eu vou fazer aqui, eu vou dividir em 3 aqui, ó. É a fase de inquérito, processo penal e execução da pena. Isso aqui, gente, é o quê? Isso aqui é a chamada persecução penal. Em qualquer fase, essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira fase. Em qualquer fase, cabe, então, esses meios de prova que nós vamos observar aqui, olha só, colaboração premiada, captação, cabe em qualquer fase aqui, ó. Aí, colaboração premiada, temos colaboração premiada, que é gênero, né, das espécies delação premiada, colaboração para fins de encontrar vítima, encontrar produto do crime, né? Enfim, esse aqui é você denunciar o próprio colega de empreitada, né? Captação de sinais magnéticos, ambientais, de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, né? Isso aqui, no caso do Michel Temer, né, nós tivemos
um caso aí que, na verdade, ali foi escuta ambiental, né? Agora, captação ambiental, sinais e tal, pode ser feito isso, né? Pode ser feito isso. Ação controlada. Aí, gente, ação controlada, você tem que saber do flagrante, né? Flagrante. Quais tipos de flagrante existe? Próprio, impróprio, presumido, flagrante. Aí tem aqui da ação controlada, é o flagrante, diferido ou postergado, né? Postergado. Flagrante próprio, impróprio, presumido, flagrante. Acho que tem mais um. É o. Cara, minha cabeça não está muito boa hoje não. Mas aqui, próprio, né? O próprio é aquele que o cara ou ele está cometendo o crime ou ele acabou de cometer o crime. O impróprio, o presumido é aquele que ele é encontrado com papéis e documentos que presumam ser ele autor do crime. Esse impróprio é quando ele deixa lá o ambiente do crime, a polícia inicia a perseguição. Esse aqui é o que interessa para nós, né? Esse flagrante. Tá. Tenho preparado e o provocado, né? Provocado. Então, esse aqui que a própria polícia provoca, o flagrante, né? Esse aqui não pode. Vamos colocar os dois na mesma categoria. Preparado ou provocado, né? Isso aqui, se você tem o próprio policial, ele faz com que o indivíduo venda drogas, porque ele vai pedir o indivíduo opa, ele vai, o celular tocando aqui. Ele vai pedir o indivíduo, ele vai chegar na boca e vai falar, olha, venda drogas. Ele está provocando o cara a vender drogas, né? Então, esse aqui, para tráfico de drogas, não vai ser crime, né, a venda, mas o cara está guardando a droga, aí esse aqui pode ser válido. E esse aqui, preparado, alguém prepara um flagrante para alguém. Aí esse aqui, ele não por exemplo, joga droga nas coisas de alguém. Aqui não tem participação do criminoso, tá? Basicamente é só saber o seguinte, gente. Daqui são algumas ideias, mas o que a gente precisa saber mesmo para esse processo seletivo é que a ação controlada nós temos um flagrante que é posterior. Por quê? Porque quando a polícia vê alguém praticando crime, tem que efetuar a prisão sob pena de crime de prevaricação. Só que aqui, gente, nós temos aqui, isso aqui é uma técnica de investigação. Porque ao invés de pegar quem está vendendo a droga, você pode esperar o cara praticar mais crimes e depois você consegue prender o chefão, né? E a ideia é essa, tá? Então essa aí é o flagrante posterior, tá? Essa aqui, acesso a registro de ligação telefônica, telemática, dados cadastrais, constante de dados públicos ou privados, informações eleitorais ou comerciais, né? Então, para esses casos aqui, né, o acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas. Aqui a própria polícia agora, ela pede o juiz até 12 horas. Se o juiz não entregar, a própria polícia vai lá na telefônica, né, na empresa e pede, tá? Mas aí nós temos que saber que isso aqui também é aplicável à organização criminosa. Isso aqui é diferente do de baixo, tá? O de baixo é o quê? De baixo aqui é interceptação telefônica. Aí isso aqui tem uma lei que trata da interceptação, né? Somente para crimes puníveis
puníveis com reclusão, né? Prazo de 15 dias, segundo a jurisprudência, prorrogável por mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, até durante anos, né? Isso aí está pacificado. 6. Afastamento do sigilo financeiro, bancário, fiscal no termo de legislação específica, né? Então pode quebrar o sigilo financeiro, quebrar o sigilo do banco lá, né? E o fiscal tem a ver com fisco, contribuição de impostos. 7. Infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Aí nós vamos ver como que funciona essa infiltração. Aí nós temos também infiltração no ECA, infiltração na lei de drogas, tá? Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais, aqui é importante, na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1º. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinada à Polícia Judiciária para rastreamento e obtenção de provas, né? Então isso aqui está falando de quê, gente? A administração pública, para ela adquirir bens e produtos, ela precisa fazer licitação. O que é licitação, gente? Você aí que está me ouvindo, você tem uma empresa, aí o Estado divulga uma licitação. Se você tiver os requisitos, você vai poder participar dessa licitação, tá? Aí você participa entregando a sua proposta no envelope e tal, tudo certinho. Aí eles vão julgar a proposta, né? Só que, nesse caso aqui, poderá ser dispensada a licitação. Estou falando em qual caso? No caso da aquisição aí desses equipamentos aí para rastreamento, obtenção de prova, aqueles equipamentos do James Bond, né? Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 866, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação, né? Então fica dispensada aí a publicação desse artigo, né? Publicação aí desses materiais. Aí agora vamos para a colaboração premiada, que vai dar tempo, né? Apesar que o dispositivo é gigante, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver as horas. Vamos parar por aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que dar uma aula daqui a pouco, vamos lá. Colaboração premiada. Artigo 4. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Olha só os benefícios que a lei traz, né? Isso é um incentivo para que o indivíduo ele contribua com a justiça, né? A. Pode conceder perdão judicial. B. Reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade. Substituir por restritiva de direitos, né? Aí, olha só que a pessoa, indivíduo, tem que ter colaborado de maneira voluntária, tá? Voluntária. Para inciso 1, aí tem que achar isso aqui, gente, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e infrações penais praticadas por ele. Autores e partícipes, tá? Autor é quem tem grande importância na prática do crime, e partícipe é quem participa instigando, auxiliando, induzindo, né, auxílio material, aí, emprestando uma arma, tá? A revelação da estrutura hierárquica e divisão de tarefas da organização. 2. Prevenção de infração penal decorrente das atividades da organização criminosa. 3.
recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Então, para recuperar total ou parcialmente o produto, né? E por fim, localização de eventual vítima com sua integridade física preservada, né? Então, se o cara agir e conseguir trazer aqui esses resultados, vai acontecer o quê? Aí ele faz jus àqueles benefícios, né? Parágrafo 1º, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, circunstâncias, gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Então vamos aqui enumerar, né? Leva em conta a personalidade, natureza do crime, circunstâncias do crime, gravidade do crime, repercussão social do fato criminoso do crime, né? Crime, eficácia da colaboração. Vai levar em consideração isso aqui, gente, para dar o benefício para o cara. Parágrafo 2º, considerando a relevância da colaboração prestada, o MP a qualquer tempo, aí aqui, ó, A, Ministério Público, B, Delegado de Polícia, poderão requerer nos autos do inquérito policial com manifestação do MP, ou seja, ou o delegado ou o Ministério Público, e isso aqui foi considerado constitucional, o delegado pode fazer isso, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber. Lembrando que MP é titular da ação pública, né? Pública. Segundo artigo 129, não sei se é inciso 2 da CF, delegado não é titular da ação pública, logo precisa da manifestação do MP quando ele for propor isso aqui, galera. Quando o delega for propor essa parada aqui, que é o quê? Requerer pela concessão do perdão judicial, aí tem que ter manifestação do MP, no caso do delega. Parágrafo 3º, para oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas medidas de colaboração, suspendendo o respectivo prazo prescricional, né? Então, prazo para oferecimento da denúncia pode ser suspenso, né? Até que seja cumprida aí medidas de colaboração, ou seja, está aguardando ver se o cara vai ou não praticar, se o cara vai ou não colaborar de verdade, para ver se ele tem o direito aos benefícios. Parágrafo 4º, nas mesmas hipóteses do caput, o MP poderá deixar de oferecer a denúncia. Esse aqui é o melhor benefício de todos, né, que a lei traz, deixar de oferecer a denúncia, né? Vulgarmente falando, é deixar de processar o criminoso. O cara não pode ser líder da organização e ele for o primeiro a prestar colaboração nos termos desse artigo. Só aqui que a gente vai ter direito a esse benefício, tá bom? Vamos parar por aqui porque já está no meu horário ali de dar aula. Parágrafo 5º é onde a gente parou, né? Depois a gente dá continuidade. A lei não tem muita coisa. Eu acho que hoje mesmo eu consigo finalizar essa lei, viu? Bacana, achei.